para a gente, como alguns fizeram, assim, parecida com essa aí, mas dizer que ela me obriga, então veja que a matéria não é muito simples. Bom, outra questão, atos de má fé. Atos de má fé. Aqui diz assim, isso aí, 54 mil. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então vamos supor que um ato administrativo foi praticado com má-fé. Má-fé do servidor em conluio com o terceiro interessado. Uma licença de obras. Foi produzida a licença com a má-fé dos dois. Aí, estamos no 8º ano a partir da publicação do ato de licença. Pode-se dizer que esse ato já se convalidou pelo decurso do tempo, incidindo a decadência, ou ele tem um vício insanável e, portanto, a decadência não o atinge? Entendeu? Veja quantas questões são realmente interessantes, a meu ver, né? Interessantes. Como o título do tema diz, eu trouxe também atos inconstitucionais. Imagina, hipótese, imagina um decreto, vou voltar a dizer um decreto produzido por um diretor de autarquia. Como a Constituição diz, ela diz, no artigo 84, que compete ao presidente, 84, quarto, compete ao presidente editar decretos e regulamentos para execução das leis. Esse ato seria inconstitucional, porque o vício de competência está atingindo a regra constitucional, já que a privatividade do decreto é do Estado Executivo mesmo. Passados 7 anos desse ato, a administração decaiu do direito de anulá-lo, houve a decadência, ele não pode mais ser convalidado, ou ele pode ser convalidado? Eu entendo que não pode ser convalidado. Eu entendo que esse vício é insanável, é grave. E, portanto, seria uma hipótese de vício grave e insanável, e por ser insanável, ele não gera a possibilidade de convalidação, e por não gerar a possibilidade de convalidação, ele não gera a possibilidade de incidência do fenômeno decadencial. Isso é um raciocínio todo lógico, que eu estou lhe trazendo, porque o que a gente está vendo aqui. As inconstitucionais, tá? E eu trouxe um exemplo aqui, olha, um exemplo aqui que foi do STF, no Mandado de Segurança 28273, o Supremo disse assim, era um problema de titularidade de cartório, né, que a Constituição exigiu que viesse agora a ser precedida de concurso público, né? O exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no artigo 54 da Lei 9785. Quer dizer, não tem decadência para ele, por se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Então está aqui, pelo menos uma base, não está na lei, mas o Supremo já entendeu que o ato inconstitucional não se sujeita ao artigo 54, ou seja, não decai para a administração o direito de autotutela. Veja que são casos concretos, decididos. E esse último aqui, eu trouxe para você porque essa é outra questão emblemática, a gente não vai discutir o detalhamento, mas você sabe que nós temos um problema gravíssimo, uma coisa gravíssima. Eu, na consultoria lá do Procurador-Geral, eu tive alguns embates com o Tribunal de Contas. Há um conflito surdo entre o Tribunal de Contas e algumas outras instituições do mesmo estamento, né? De vez em quando há um conflito. E você sabe que a aposentadoria é um ato super complexo, né? Porque, não sei se você já viu na prática como é que funciona o processo de aposentadoria, é um processo administrativo que corre no órgão do servidor, tem sempre um funcionário, vamos chamar de funcionário, né?
que é de recursos humanos, o cara que manja negócio, se aposentou, se tem licença, aí o cara diz, não, tem realmente preencher o tempo aqui, não, legal. Então, olha, chefe, pode, o cara requereu aposentadoria, pode conceder. Aí o chefe, que é a autoridade maior, tá, nos termos do artigo tal, olha isso, ato de aposentadoria. Aí o camarada, o chefe assina e neste processo está o ato de aposentadoria. Pronto, aí o cara, o servidor aposentado, geralmente parte no chope com os colegas, toma um chope e tal, e não aparece mais na repartição, tá certo? Isso é comum. De vez em quando ele vai lá, porque tem funcionário que é assim também, né? Ele não consegue desencanar, né? Isso, ele se aposenta, mas está sempre lá, de novo, sente uma necessidade danada, né? Aí o que acontece? Aí vai para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem uma missão constitucional de registrar as aposentadorias. E aí, você pode imaginar que essa apreciação do registro possa se dar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos. Deu para entender isso? Aí você imagina a seguinte situação como dessa senhora aqui. Eu trouxe essa senhora aqui, quer ver? Foi do tribunal... Foi essa senhora aqui. A senhora, ela na verdade, ela obteve 2 aposentadorias com cargos acumuláveis. Aí o Tribunal de Contas, depois de um tempão, e aqui está dizendo o tempo que mediou entre a chegada do processo ao protocolo do Tribunal de Contas, que ali começa a obrigação do Tribunal de Contas, e a decisão final do Tribunal de Contas dizendo que estava errado, incorreta aquela aposentadoria. Aí disse a ministra Laurita Vaz, do STJ, aqui o seguinte, o Tribunal de Contas do DF, depois de 10 anos, negou o registro da última aposentadoria dessa senhora. Ela se aposentou com 64 anos. Nessa altura, quando o tribunal entendeu que não podia, a aposentadoria estava errada, ela já estava com 74. Olha só, são casos reais. A negativa do registro de aposentadoria se deu 10 anos depois da sessão inicial, quando a servidora já contava com 74 anos de idade. Aí a ministra disse, Sadamar, é necessário respeitar as situações consolidadas no tempo. E é perfeitamente aplicável aqui a teoria do fato consumado. Aqui, ela entendeu que, por mais que fosse grave o vício, ela não perdoou a demora do Tribunal de Contas. Está entendendo? Mas não é bem assim não. O Supremo pensa diferente. O Supremo, ele pensa diferente, ele acha que, olha só, é um raciocínio, que quando o processo chega ao Tribunal de Contas, que passados 5 anos do ato de aposentadoria para ser registrado, que o Tribunal de Contas tem o dever de, se ele for alterar o ato, tem o dever de dar a oportunidade contraditória. É diferente de dizer assim, não, com 5 anos, você apreciou, não apreciou, registrou, não registrou. Então, meu irmão, acabou. O ato está com validade. Veja que são situações diferenciadas. Já, quando o Estado é um Estado sério, o pensamento é diferente, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é sério, né? Sério, né? Está aqui, olha só. Aqui está certinho, olha só. Foi isso mesmo, demora o Tribunal de Contas, não sei o que, olha só. A atitude omissiva do Estado não pode, em reverência aos princípios maiores da segurança jurídica e da boa-fé, afetar a aposentadoria concedida há mais de 5 anos. Pois, à luz do artigo 54 da Lei Federal, que regula o processo administrativo, não sei o que, avulta aí nítida decadência administrativa. Porque o servidor não pode ficar eternamente submetido ao poder da autotutela estatal. Não precisa mais nada.
Essa é a jurisprudência correta. Eu não trouxe para você para fazer média não, porque eu achei por acaso. Mas é exatamente a opinião que eu tenho. A opinião que eu tenho não é a do Supremo. O Supremo diz que passados 5 anos não incide a decadência, não. Que o castigo do Tribunal de Contas é dizer, passou 5 anos, você não registrou? Então, seu castigo é o seguinte, você quer alterar? Tem que abrir um processo administrativo com contraditório e nula defesa. Não adianta nada. Quer dizer, passaram 17 anos, ele não registrou. Aí resolve cancelar a aposentadoria e vai dizer, olha fulano, desculpe, eu passei um pouquinho dos 5 anos, mas pode deixar que eu vou me reabilitar. Eu vou abrir um contraditório. Manifeste-se sobre a minha intenção de cancelar sua aposentadoria. Isso não é o espírito da lei. O espírito da lei é isso não. O espírito da lei é o seguinte. Entrou o processo do Tribunal de Contas, tem 5 anos para registrar, e não registrou nesse prazo, a aposentadoria se convalida, deveria se convalidar, nas mesmas condições em que o órgão do qual se aposentou estabeleceu lá. Isso seria o cara. Porque sabe o que vai acontecer? Tribunal de Contas, isso para o Tribunal de Contas não é sanção nenhuma. Eu não tenho nada contra o Tribunal de Contas, não, gente. Eu adoro o Tribunal de Contas. Não tenho nada contra ele, não. Eu só acho o seguinte, eu acho que isso não é um efeito que incida sobre o prejudicado. O único cara prejudicado nisso é o cara que teve aposentadoria. Não tem culpa da inércia dos órgãos públicos. Entenderam isso? Quer dizer, isso tudo mostra para você o seguinte, até nisso, e eu trouxe essa matéria de aposentadoria, para você ver que nela também se discute a decadência. Do tal artigo 54 da Lei 9784. Pois bem, gente, desculpe, eu passei um pouquinho agradeço muito a sua paciência aí, mas como esse tema é um tema longo, realmente, minha intenção foi trazer, assim, enfim, didaticamente, a sucessão dos temas, porque, como ele disse antes, a gente não tem como concluir nada efetivamente, mas a gente tem como, pelo menos, ter algumas reflexões, algumas ideias, né? E uma coisa é certa, a matéria está ainda em transição, ela não está definitivamente classificada, é uma coisa ainda relativamente nova, portanto, se a decadência por si só já é um negócio complicado, o direito administrativo não é menos complicado, né? E o que a gente tem que fazer é exatamente isso, é ir acompanhando a evolução jurídica, porque essa matéria ela só se desenvolverá e as dúvidas só serão dirimidas na medida em que se pacificarem soluções e, o mais importante, que levem em consideração não os prêmios por omissões estatais, mas sim os bônus para aquele camarada que não tem culpa nenhuma da omissão do Estado, que é o indivíduo administrado. Então, com isso, eu queria encerrar minha participação e agradecer muito aí a sua gentileza, a sua hospitalidade, a sua atenção, e se quiser, estarei aqui à disposição para quem quiser indagar. Muito obrigado. Agradecendo as palavras e os questionamentos do professor José de Santos Carvalho Filho, dada então o seu assento favorável no início do trabalho, vamos abrir para algumas indagações da plateia, a gente aproveitar esse momento de reflexão. Quem quiser se inscrever, por favor, acene que nossa equipe leva o microfone. Por favor, se identifique e faça a pergunta. De preferência, perguntas fáceis, né? Primeiro, boa noite, sou Luciano Puxa, auditor fiscal do Tribunal de Contas. Que chato, hein, professor? Hein? Puxa, que chato, hein? Ainda bem que eu falei que não tinha nada a ver. Ainda bem que o final deu para aliviar um pouquinho. Gostaria primeiro de elogiar a
a sua palestra, eu que já acompanho seu trabalho há algum tempo, trabalhando na área onde eu trabalho. Primeiramente, gostaria de discordar do seu ponto de vista com relação ao artigo 54 da Lei 9784, infelizmente utilizado de uma forma corriqueira pelo nosso judiciário catarinense, que lá em cima tem sido bastante reformado e acredito com bastante procedência. Professor, um dado importante para avançarmos nesses estudos sobre decadência, prescrição e direito administrativo, eu considero importantíssimo, talvez até um ponto de partida muito importante, é com relação ao prejuízo ao erário. A Constituição é bem clara em dizer da imprescritibilidade das ações de ressarcimento. Por ações de ressarcimento pode-se entender todas as medidas que visam buscar de volta aquele recurso que foi indevidamente utilizado. Quer dizer, então nesse sentido, deveria se avaliar primeiro se os atos causaram ou não prejuízo ao patrimônio público, e inclusive prejuízo imaterial, né? Quer dizer, partindo desse ponto de vista, nós podemos chegar assim a uma conclusão mais efetiva, né? Com relação às aposentadorias, o Constituinte, ele foi bem claro, não estabeleceu prazo para o Tribunal de Contas analisar. Foi um defeito constituinte? Talvez. Se ele não fez, não poderia fazer o legislador, muito menos o intérprete, né? Eu digo isso porque diariamente eu analiso aposentadorias pelo Tribunal de Contas e me defronto com situações desse tipo, decisões aqui do nosso judiciário, no seu entender positiva, mas eu vejo que é negativo pelo seguinte: cria a expectativa para o aposentando, para nós é aposentando, ele não está plenamente aposentado, de que aquilo ali é legal, que aquilo ali é verdadeiro, e chega lá na frente, o STJ reforma, o Supremo confirma, e às vezes ele não tem mais tempo de voltar para o serviço público, né? Imagine, professor, um militar. O militar não tem o limite dos 70 anos. O militar é um coronel de 59 anos. Como é que ele voltaria, né? E há decisões aqui do nosso judiciário dando respaldo a tempo rural sem contribuição. Veja só, uma coisa que já está consolidada nos tribunais superiores. E fica lá o cidadão camarada achando que está tudo resolvido. Realmente, ele não sabe o que a administração está fazendo. Ele sabe que foi para casa, colocou o pijama e foi ver televisão. Mas ele, dali para frente, não é mais com ele. Lá pelas tantas, ele recebe uma intimação lá do comando da Polícia Militar para se manifestar. Às vezes é bastante tarde. Mas o Tribunal de Contas demorou. E quanto tempo a administração às vezes levou também para entregar esse ato para o tribunal? Também tem que ser pesado. Então, essas são as minhas contribuições. E com relação à prescritibilidade, o senhor não vê esse aspecto como um ponto de partida fundamental para nós pensarmos o que é anulado e o que não é? Não, as suas ponderações são razoáveis. Eu quero deixar bem claro isso, que eu sou extremamente respeitador da opinião. Mas a sua posição, ela mostra bem o conflito que existe, muitas vezes, entre os interesses institucionais. Eu acho isso razoável. Você integra uma instituição. Então, você, naturalmente, a sua tendência interpretativa e hermenêutica vai ser na defesa da sua instituição. Evidentemente, outras instituições já adotariam uma posição diversa em relação ao prazo, né, decadencial do registro das aposentadorias. Olha, aqui, assim, é uma questão de juízo de valor. Mas eu não consigo entender por que um órgão a quem incumbe o registro de aposentadoria possa levar mais de 5 anos para determinar aquilo. Eu não posso entender isso, com todo respeito. E não é só o seu não, tá? Nós temos 26 e mais 27 lá do Distrito Federal. E vou dizer uma coisa, alguns são dirigentes. Eu tenho essa pesquisa. Tem tribunais de contas estaduais no Brasil em que nenhum registro de aposentadoria supera o prazo de 5 anos. E por que alguns outros o prazo de registro supera o período de 5 anos? Quer dizer, tem alguma coisa de incorreto nisso. Quanto à questão do momento da contagem, você tem razão sim, quer dizer, aí já é uma outra coisa. A partir de quando eu conto,
eu guardo uma similaridade agora com o que acontece com o MP. O prazo lá para o procurador de justiça falar no tribunal não é mais quando chega na mesa dele, não, porque isso é uma mordomia absurda. Hoje a contagem do prazo é no protocolo do MP. Então, o protocolo é que se vire para rapidinho fazer chegar na mesa do promotor. Está certíssimo. Então, vamos dizer assim, quantos processos não chegam no protocolo e levam para as calendas a distribuição para os órgãos que vão processar? Eu acho que são omissões inaceitáveis do nosso sistema. Bom, eu só vou finalizar, como você abordou bem a questão da imprescritibilidade, eu concordo com você. Só que ali o prazo não é decadencial, ali é prescrição. E ali é prescrição porque ali se trata de pretensão patrimonial. E é verdade mesmo, quando você vê na Constituição, no artigo 37, 5º, o que você vê ali é o seguinte: causou prejuízo ao Estado, o Estado, nesse momento, teve a seu favor a criação de uma pretensão. Essa pretensão vai gerar uma decisão de caráter condenatório. Então, se essa pretensão é condenatória, com decisão condenatória, o prazo é prescricional. E no caso de prejuízo ao erário, você tem razão mesmo, é imprescritível. Só que tem um detalhe: o prejuízo nem sempre é causado só pelo agente, pode ser causado por terceiro. E aí a imprescritibilidade é uma imprescritibilidade geral, que protege o patrimônio público. E eu também defendo essa imprescritibilidade. Mas em compensação, não tem prescrição, não tem imprescritibilidade para aplicar a sanção de perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil, restituição do bem devidamente recebido, proibição de contratar com a entidade pública receber subvenções. Não há imprescritibilidade para essas sanções. Só há para uma, que é o ressarcimento do prejuízo causado. Então eu coloco um pouquinho diferente da decadência, porque na decadência você não tem pretensão condenatória, você tem intuito desconstitutivo. Tanto é que o artigo 54 fala assim: o direito da administração de anular os seus atos, o direito decai exatamente por causa disso, porque se ela exercer autotutela anulando um ato seu antes de 5 anos, ela exerce uma atividade desconstitutiva. Mas eu agradeço as suas ponderações, eu acho razoável. Nós estamos aqui tratando de instituições. Eu quero dizer para você que isso faz parte do processo democrático. O que me parece às vezes incorreto, e aí eu concordo com o judiciário, com todo respeito, o Judiciário de Santa Catarina, eu concordo mesmo, eu acho que não estender o prazo do Tribunal de Contas, embora haja silêncio constitucional a respeito, não significa que não incida. Porque o Tribunal de Contas, você sabe, tanto quanto eu, ele produz atos de natureza administrativa. Porque aqui no nosso direito brasileiro, ou o camarada legisla, ou ele julga. Se ele não legislar nem julgar, ele só pode administrar. Então o ato do Tribunal de Contas, assim como do MP, é ato administrativo. E se é administrativo, ele deve se sujeitar a todas as incidências que a lei estabelece em relação a ele. Isso, no meu modo de pensar, eu estou estendendo também a outras instituições, como o Ministério Público. E eu posso dizer para você de cadeira, se me permite fazer essa consideração, para mostrar a minha total neutralidade, alguns dos meus colegas acham que eu sou um quinta coluna por achar que os atos do Ministério Público são atos administrativos, e eles se conformam com isso. Sabe o que é isso? É arrogância. Porque o cara acha: não, mas o meu ato é administrativo. O ato administrativo é um ato de terceira categoria. Não. Aí eu tenho uns 2 colegas que defendem o seguinte: atos podem ser legislativos, judiciais, administrativos e a 4ª categoria, atos institucionais. Que institucional é esse, rapaz? São os nossos atos do Ministério Público.
Para com isso, rapaz. A Constituição só tem 3 funções. Para com isso, rapaz. É ato administrativo, igual a todos eles. Então, nós temos esse processo, infelizmente, de arrogância, mas pode ter certeza, o Tribunal de Contas administra e o Tribunal de Contas administra. Portanto, eles devem receber todas as incidências dos atos administrativos, embora sejam atos administrativos de importância. Não vamos dizer que são atos importantes, são atos importantíssimos, mas são administrativos. Falei muito? Por favor, eu gostaria que vocês levantassem assim, como meu colega, eu gosto mesmo. Essa parte é mais gostosa, quando o cara, um colega, né? Eu não concordo com a sua posição, não. Perfeito, cara. Eu não tenho suscetibilidade, eu adoro a dialética, né? A dialética do direito é fundamental, né? Por favor, meu colega, tuas ordens. Então, meu nome é Samuel. Quem é Samuel? Samuel. Samuel. Meu nome é Samuel, sou aluno aqui da escola, pois não? Então, o colega falou que seria prejuízo ao erário, mas no mesmo artigo 37, parágrafo 6º, fala que se for do agente, ele poderia haver uma ação de regresso. O que eu não vejo é quando um agente público faz um ato desse que prejudica o erário, ele ser responsabilizado e descontado do dinheiro que ele... Porque se fica mais de 5 anos, claro, existem situações diversas, como ele falou, às vezes demora de um para o outro, mas passa de 5 anos, não é um problema do judiciário. Ah, não, eu não vou dar uma sentença favorável ao aposentado porque o Estado vai perder dinheiro. Interessa, cobra esse dinheiro de quem fez o ato errado. Entra com a ação de regresso e cobra do agente que não soube fazer o ato. Essa é a minha posição, gostaria que você... Isso é uma coisa muito interessante, realmente. Que nós não temos essa cultura, mas deveríamos ter. É que a gente só quer resolver a questão patrimonial, mas a gente esquece que deveria resolver muita coisa no âmbito da lei de improbidade. Que a gente quase nunca chega mais além para discutir. Você deixou de fazer isso, ok, causou um prejuízo, então a administração vai cobrar e tal. Agora vem cá, você vai responder. É o mesmo caso, sabe aquela questão do concurso público, do prefeito que recruta, né, sem fazer concurso público, aí, enfim, recruta pessoas que não sabe de que forma foram selecionadas, entendeu? Aí vai se conseguir no judiciário, e normalmente se consegue, vai se conseguir a anulação daquelas investiduras, não vai? O juiz vai dizer, olha, anulamos e tal, porque não houve concurso público, isso é a função permanente, então as investiduras são inválidas, então vou anular, todo mundo cai fora daí, ok. Acabou. E a ação de improbidade administrativa contra o prefeito, contra o diretor do departamento de recursos humanos? Por que eles não perdem a função pública? Por que eles não perdem o cargo? Porque eles cometeram improbidade. Eu resolvi o problema da anulação do ato, estou dando um exemplo da investidura. Eu resolvi o problema da anulação dos atos ilegais, mas não resolvi o problema dos autores da ilegalidade. Pô, está errado. E enquanto continuar assim, todo mundo vai ficar assim, ó, os grandes ímprobos vão continuar assim. Eu vou te dar um depoimento, que eu estou fazendo isso exatamente agora, é uma coisa interessante. Hoje é dia 5 de agosto. No dia 1º de agosto, portanto, semana passada, com publicação no dia 2 de agosto, foi editada uma nova lei. Não sei se vocês já viram essa lei? É uma lei que trata da responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas que produzem atos contrários à administração pública. Nós não tínhamos. Nós só nos direcionávamos a agentes de diversas maneiras. Agora é um caminho. Nós temos aí sanções aplicáveis a pessoas jurídicas. Nós temos dissolução de sociedade, nós temos suspensão de licença, temos multa.
porque a gente corria atrás dos agentes e as pessoas jurídicas que coonestavam toda essa ilegalidade, elas ficavam impunes. Vou te dar um exemplo. Um dos tipos sujeitos considerados como atos lesivos ao patrimônio público é o seguinte ato, mais ou menos assim, criar sociedade apenas, como se fosse assim, de fachada para fraudar licitações. Pô, isso é o que mais tem em todo lugar. São os laranjas da vida, todo mundo tem, todo mundo sabe. A vergonha, e ninguém apura isso direito. Então, pelo menos, tem lá no direito positivo. Se o Ministério Público, se a Procuradoria do órgão vai atuar contra a pessoa jurídica, eu não sei, porque eu tenho algumas restrições contra a vontade política do nosso sistema, mas pelo menos temos na lei. E eu estou criando até um tópico novo. Já escrevi um tópico novo, porque não tem nenhum manual de direito administrativo tem um tópico assim, responsabilização de pessoas jurídicas. E a meu ver, as obras terão que ter, agora, pelo menos, uma menção do que a lei está falando. É uma coisa nova. Ela pode responsabilizar a pessoa jurídica com processo administrativo, aplicando sanções administrativas, e pode também ajuizar ações no judiciário para obter, né, as sanções que ela prevê no judiciário. Ou seja, a responsabilização civil é feita através da ação, de ação. E a responsabilização administrativa através de processo administrativo. E lá no finalzinho a lei diz assim, olha, a apuração das responsabilidades da pessoa jurídica não afeta em nada a apuração dos autores, dos integrantes da pessoa jurídica, dos diretores, dos assessores, enfim. Eles também podem responder paralelamente por improbidade. Se for servidor público, ele responde pelo processo disciplinar, né, no seu estatuto. Veja, a lei tem 5 dias, mas ela vai ter que ser mencionada, vai ter que ser examinada. Inclusive, ela fala de condutas ilegais em contratos e licitações. Então, sabe aquela parte que fala assim, crimes e penas, na Lei 8666? Todo mundo já estudou a Lei 8666, né? Crimes e penas, tem também sanções administrativas, tá? 86, 87, 88, 89 ali, aquela parte do estatuto, aquela parte o autor vai ter que fazer menção ali, olha, porque não havia, desculpe, tá estendendo, não havia no estatuto, isso eu estou antecipando porque eu já fiz a proposta de alteração disso. Não havia sanção administrativa para vício de licitação no estatuto. Se você olhar lá, sanções administrativas, você só vai ver assim, a inexecução do contrato gera as seguintes sanções. Inexecução do contrato. Aí gera multa, gera, né, declaração de idoneidade, aquelas coisas que você conhece, né? Mas não fala nada de licitação. Licitação só fala de crime. Aí vem outro capítulo assim, dos crimes e das penas, alguma coisa assim. Aí vem fraudar licitação, fraudar contrato, aí fala dos dois. Então o que aconteceu? Nós tínhamos uma omissão no estatuto quanto à questão da responsabilização e sancionamento administrativo. Agora com a lei 12.846, essa lei, na verdade, ela plasmou, completou o estatuto na parte de explicação administrativa. Interessante, você vê como o direito administrativo corre demais, né? E eu aqui no livro, como você vai ver aqui, que me prestigiou, já estou falando um negócio para vocês dizer, pô, esse cara está por fora. Eu estava relendo o que eu escrevi aqui na parte de sanções administrativas, e eu disse em alto e bom tom, né, crente que estava falando, dizendo assim, olha, diferentemente do que acontece com os contratos, o estatuto não previu sanções administrativas em relação aos vícios de licitação, eu vou falando isso, porque realmente não tinha. Agora ele vai poder falar mais isso, falando, olha,
já tem responsabilização administrativa. Você vai pegar a lei 12.846, verificar a conduta que está prevista lá e vai aplicar as sanções administrativas com os vícios que ocorreram no processo de licitação. Super interessante, né? Matéria nova, recente, muito legal. É isso que a gente não pode deixar de considerar. Como que a gente pode deixar de considerar? Não é isso? Aí você que às vezes prestigia meu livro, eu digo isso para muita gente, com toda razão, colegas assim para mim, professor, uma pergunta é a seguinte, quando surge uma edição nova, professor, mudou alguma coisa? O senhor falou, mudou. Poxa, mas cara, eu acabei de comprar em setembro. Eu falei, pois é, mas você já viu, olha, vê na frente aqui quantas vezes já surgiram no ano. Você, se fosse você deixaria de mencionar essas novidades que surgiram? Não pode. A culpa não é minha, você tem que reclamar com o legislador. Esse legislador toda hora, surge uma lei, como assim você vai deixar de se referir a ela, né? Não tem jeito, você tem que falar. Não há jeito. Então eu peço minhas escusas com antecipação, a culpa não é minha direta, não. Agradecendo ao professor José de Santos Carvalho Filho, suas observações. Realmente o direito administrativo está cada vez mais dinâmico. Eles falam que o direito positivo brasileiro está mudando 30% a cada 5 anos e em 15 anos já mudou tudo. A administração tenta acompanhar a dinâmica da sociedade. Isso é fascinante e que nos leva a estudar cada vez mais, ainda mais o compromisso de quem está aqui nessa casa. Com a permissão do professor, eu gostaria de lembrar, quem ainda tiver interesse, o pessoal do editorado ainda está aí fora, e aproveitar a sua presença